E o Leonardo tem uma experiência internacional e poderia acrescentar informações importantes de como ver essa questão do uso das câmeras em outros territórios internacionais. Leonardo, está com você. Bom, o mais importante é que eu cheguei em uma época com os equipamentos e em que não tínhamos toda essa qualidade tecnológica que foi apresentada pelo Araújo Gomes e pelo Cabanas. Então, em 2012, quando nós trouxemos essa oportunidade para que pudesse ser divulgada nas polícias no Brasil, e aí eu me recordo que foi um protagonismo relativamente pesado, uma vez que acabou sendo a abertura do programa do Fantástico do dia 2 de dezembro do mesmo ano. E nós chegávamos, como eu falei no início dos meus comentários, né, da minha apresentação, em uma mudança da legislação em que a legislação de trânsito permitia que essas gravações também pudessem ser utilizadas como evidência, e aí nós trazemos o que já foi comentado pelo Araújo e pelo Cabanas, e algo que não era ainda revestido pela Lei de Acesso às Informações e de controle de todas essas informações, pela legislação que hoje regula tudo que fala, tudo que trata de tecnologia, informação e comunicação, que só veio em 2014. Então, enquanto eles puderam trazer tudo que a tecnologia proporcionava e a legislação proporcionava de positivo, à altura nós fomos impactados com o que havia de vácuo em relação a esse tema. O que nós podemos trazer que foi bastante importante? Primeiro, o protagonismo inicial, mas que isso veio acompanhado dessa desconfiança dos policiais, que não foi uma característica só de Santa Catarina, não foi uma característica só de São Paulo, mas que logo depois essa desconfiança ela se tornava uma premiação, porque durante o período em que nós fizemos as verificações, os policiais também perceberam que havia, sim, um resultado bastante positivo quando as evidências que antes vinham só do outro lado, do lado do cidadão, passaram a vir também por parte dos policiais. Então, essa experiência positiva os profissionais tiveram. Chegamos em uma época em que o custo era extremamente alto. E aí, mais uma vez, tanto Araújo como Cabanas já tiveram uma oportunidade diferenciada, tanto de revestir o que estava nas mãos deles de tecnologia, de auditoria, tecnologia de verificação, tecnologia de armazenamento, a seleção dos equipamentos que poderiam estar à disposição. 2012 para 2013 nós não tínhamos uma quantidade tão grande de equipamentos assim, para que pudessem ser disponibilizados ou estudados ou avaliados, né, por diferentes tipos de atividade policial. Então o custo era muito alto. Eu me recordo que àquela altura, quando nós falávamos de aquisição de armazenamento, por exemplo, para que nós pudéssemos coletar muito menos do que foi comentado aqui agora, nós já tratávamos de 24 milhões de reais para falar só de armazenamento, 2012 para 2013, o que hoje tem um custo muito mais baixo, um custo que se torna muito menos oneroso para o Estado e nos traz também facilidade de convencimento em relação aos gestores ou atores políticos que queiram comprar a ideia. Um outro elemento que nós temos aqui e que pode ser compartilhado, a gestão de crise nas comunicações, que também passou a ser oriunda das imagens que eram divulgadas por outros atores, e foi comentado muito bem pelo Cabanas. Quando nós tínhamos as informações disponibilizadas em curto espaço de tempo, solidificando um ato testemunhal do nosso profissional, tudo mudava. E, como o grupo sabe, e boa parte dos que estão nos vendo hoje no YouTube também sabem, Brasília é a cidade das autoridades, né? Brasília é a cidade em que você vira a esquina, você tem um ministro, você sobe o elevador, você está com um procurador, você anda mais alguns metros, você tem ali o presidente do Supremo. Então, tudo isso em uma cidade com um nível de politização que caminhava em diversos momentos para uma obrigatoriedade de produção de prova
Isso foi fundamental, isso para nós era muito importante. Contudo, foi, como eu disse, um momento muito temprano. Nós falávamos de um período em que o 4G ainda não tinha toda essa capacidade. Nós falávamos de um período em que resolução de imagem também significava muito custo. Nós falávamos de um período em que as bodycams ainda não tinham essa configuração, ainda era aquela coisa apenas do óculos, aquela coisa apenas da lapela. E esse processo de convencimento, ele se tornou muito penoso para os atores institucionais e para os atores políticos que estavam envolvidos no processo. Da mesma maneira, quando nós trouxemos alguns aspectos referentes à decisão, eu quero adquirir a ferramenta, eu quero adquirir o equipamento, eu vou migrar para uma possível obsolescência programada, ou eu vou adquirir o serviço, ou eu vou me enveredar para a área da tecnologia da informação e comunicação, tentando encontrar um stakeholder que possa me oferecer essa solução. À altura nós também tínhamos problema. Nós não tínhamos outros atores corporativos que pudessem nos oferecer a solução da maneira que hoje existe no mercado, podendo escolher, podendo adquirir tipos distintos, podendo promover um estudo com a robustez que nos foi trazida pelo Cabanas e pelo Araújo Gomes. Então, em que pese as questões no que se refere ao uso da força, terem sido bastante tocadas à altura do que nós trouxemos, em que pese nós tenhamos ali uma ideia de informação e de, enfim, trazer essas ferramentas em um momento em que ainda não se pensava nessa possibilidade, com uma abertura, como eu disse, um programa de reverberação nacional. Nós não conseguimos, no Distrito Federal, ter acostados ao projeto quem pudesse dizer, olha, nós teremos uma aposta financeira que será compensadora institucionalmente. Nós teremos uma aposta política que também será compensadora institucionalmente. Nós não temos uma aposta operacional no que se refere a desenhar todos os parâmetros, a estabelecer todos esses detalhamentos, como, por exemplo, um número que vai catalogar aquela ocorrência, um número que vai permitir que eu possa agregar todos os mesmos tipos de evento em uma área de storage, uma possibilidade tecnológica de evitar que essa informação vaze e que eu possa ter essa rastreabilidade. Então, era um momento de muita necessidade, mas de pouquíssima oportunidade. Então, nós não tínhamos a tecnologia a ponto de nos responder tudo que Araújo e Cabanas trouxeram para nós aqui de forma muito rica, de forma que, tanto institucionalmente como por fora da instituição, de quem dependeria, de quem poderia fazer o bom uso daquelas informações, pudesse se transformar em uma boa prática. Pensar, como foi colocado pelo Cabanas, àquela altura, em um desenho de um POP que atingisse o nível de detalhamento que ele nos trouxe agora, que ele nos brindou agora, era praticamente impossível, porque nós também tínhamos muito pouca informação catalogada em outros departamentos de polícia. Então, uma das marcas que hoje existe no mercado tem praticamente 7.000 departamentos de polícia no mundo, hoje contemplados com o equipamento. O Elton deve trazer daqui a pouco para nós a amplitude que pode ser oferecido e dos resultados que podem ser trazidos a partir do uso dessas informações. Então, nada disso, nos anos de 2012 e 2013, estava disponível para que a gente pudesse ter uma abertura, para que nós pudéssemos ter também um apostamento de pessoas que realmente chancelassem aquele projeto como algo positivo, como algo inovador, como algo que pudesse ser classificado até como preditivo em uma situação futura. Então, a nossa experiência, mesmo que tendo acontecido bastante cedo no Distrito Federal, ela não vinha revestida desses outros itens. Enquanto experiência internacional, nós hoje temos uma das nossas bases
na Flórida, nos Estados Unidos. Então todos sabem que quando nós falamos, por exemplo, de turismo, nós temos uma média aí de 74 milhões de pessoas que não residem na Flórida e que visitam os Estados Unidos especificamente para aquele ponto. A nossa relação com as autoridades policiais nos permitiram, por exemplo, trazer informações importantes para os estudos da Polícia Militar do Distrito Federal, principalmente quando nós temos quem era, então, chefe de polícia do condado, que logo depois, pelas boas experiências que tinha, inclusive com as câmeras policiais, conseguiu se eleger o prefeito, né, ali daquele espaço. Ou seja, o que hoje nós podemos ter como resultado institucional, o que hoje nós podemos ter como transparência que é revestida, é claro, para o nosso cliente, como um trabalho efetivo, como um trabalho que ocorre dentro da lei. Não era permitido, não era possível, não era viável aquela oportunidade no Distrito Federal, mas que nacional e internacionalmente, trazendo, por exemplo, a experiência da Flórida, nós já podemos colocar que ele alcança patamares que, muito possivelmente, alguns dos nossos gestores, alguns dos nossos atores políticos, talvez não imaginem, né, que possam ser tão positivos e tão pragmáticos, né? A gente está falando de uma informação quente, legal, verídica, que está nas nossas mãos em um processo de pacificação social que é muito complexo de ser adquirido, né, por outros tipos de atividades institucionais, atividades públicas, que não a atividade de polícia. Então, o que a gente pode trazer em termos de Distrito Federal, o que aconteceu naquele período e as dificuldades que nós tivemos, também vai ser, acredito, bastante positivo se agregado a tudo que foi trazido pelo Araújo, que foi trazido pelo Cabanas e que muito possivelmente vai ser agregado de alguma forma pelo Elton. Então foi isso que aconteceu no Distrito Federal, né? Naquela época, já há quase 9, 10 anos, esses foram os dificultadores que nós tivemos, aprendemos bastante com isso e agora podemos agregar muito mais com o que foi trazido aqui pelos colegas, é o que a gente pode entregar para a comunidade que nos ouve nesse momento. Coronel Leonardo, suas palavras, por favor. Bom, em primeiro lugar, fica com certeza o agradecimento ao IBRAJUS, do qual eu sou membro nato, obrigatoriamente, Coronel José Vicente, né, o agradecimento ao senhor pela oportunidade que nos dá de tê-lo como mediador desse debate. Araújo Gomes e Cabanas, né, são pessoas que nós temos em altíssima conta por tudo que tem contribuído, principalmente em relação a esse tema, em relação a Santa Catarina e São Paulo. Sou suspeito de falar porque temos grandes amigos, grandes irmãos, né, em Santa Catarina, né, por exemplo, o Tacílio, o Emerson, enfim, dentre outros colegas, Martinez, em São Paulo, né, foi uma unidade que me acolheu durante um bom período, me aguentaram durante 3, 4 meses no curso de controle de distúrbio civil, em 1995, né, enfim, fizemos muitos amigos desde aquele período. Elton, muito obrigado, é claro, pela contribuição que fica de forma perene para o cidadão e para o policial de uma maneira geral, e principalmente a quem está aqui nos vendo agora, esperando que sim, que essas informações cheguem principalmente para os nossos atores, para os clientes principais, que são o cidadão para quem nós trabalhamos, né, e o profissional que está ali e que, tendo essa visão trazida pelo Cabanas, trazida pelo Araújo Gomes, trazida pelo senhor Coronel José Vicente e pelo Elton, de ser uma primeira pessoa, de poder ser um protagonista na distribuição da informação, a gente sai, né, daquela era do transporte da informação que ainda deve contar, ou que ainda conta com algo muito engessado, que são os nossos processos judiciais, e a gente se transforma aí em um Uber dessa transferência de informação a partir do momento que temos a câmera muito mais simples, muito mais rápido, muito mais barato e atingindo em cheio quem dessa informação precisa, que é quem precisa da verdade. Então, esperemos que isso chegue na ponta da linha realmente. Coronel Leonardo, muito obrigado pela sua brilhante participação.